Bom, pessoal, estamos aqui de novo com mais uma aula de física. Agora é a vez da frente 2, módulo 23. Falaremos a partir de agora de um assunto muito importante, que é o assunto das lentes esféricas, ou se vocês forem procurar em outros materiais, vocês vão encontrar o título lentes delgadas. Aí na imagem, vocês estão vendo dois tipos, dos principais tipos de lente, né? Você tem aqui duas lentes de vidro, e nitidamente você consegue ver por essas fotos o comportamento da lente ao refratar um feixe de raios que são paralelos. Nessa primeira imagem, por exemplo, você vê o feixe de raios paralelos incidindo na lente, sofrendo refração internamente e ambos direcionados após atravessar a lente para um ponto específico. Olha só, esses raios se concentram num ponto. Esse ponto a gente vai definir logo mais, ainda nesse vídeo. Importantíssimo você analisar esse comportamento. Você já vai, por uma imagem igual a essa, conseguindo definir, pelo menos em função da trajetória dos raios, o que uma lente faz enquanto sistema óptico, né? A lente, por ter um índice de refração diferente do meio que a envolve, e por conta da sua geometria, né, das suas condições de contorno, você vai ter seu comportamento baseado em refração na entrada da lente, refração na saída da lente, que formam um conjunto que, nesse primeiro momento aqui, que vocês estão vendo nessa primeira foto, a gente chama de conjunto de raios convergentes. Os raios chegam paralelos e todos eles convergem para um ponto só. Isso vai interferir diretamente na classificação dessa lente. Pelo fato dela convergir um feixe de raios paralelos, a gente vai chamar essa lente de lente convergente. Já essa outra lente, repara que o feixe de raios paralelos também chega até ela. Vão acontecer refrações no seu interior também, obviamente para o raio de luz entrar na lente e sair dela. Só que olha só, ao invés dos raios se concentrarem, nitidamente você vê que os raios estão se espalhando. Nesse caso, ao invés de convergirem, os raios que chegam paralelos nas lentes, eles vão divergir. Olha só, uma lente converge num único ponto, a outra lente diverge os raios que chegam paralelos. Se vocês fizerem um esforço aí, não muito grande, vocês vão lembrar que esses termos convergir, divergir, a gente estudou lá nos espelhos esféricos. O espelho côncavo era o espelho que convergia os raios, né? Os raios chegavam paralelos e ao refletir nos espelhos côncavos, os raios convergiam para o foco. Nos espelhos convexos, por exemplo, ao receber um feixe de raios paralelos, esses raios eram refletidos na direção do foco também, só que no espelho convexo o foco é virtual e aí acaba que os raios ficam se divergindo na hora de refletir no espelho. O comportamento das lentes pode ser, sem problema nenhum, associado ao comportamento dos espelhos, né? Enquanto tem espelho que converge, tem lente que converge também. Olha essa primeira imagem. Enquanto tem espelho que diverge, tem lente que diverge também. Porém, pessoal, a história aqui é um pouquinho diferente, porque lá nos espelhos, o fenômeno que prevalecia era a reflexão, enquanto aqui nas lentes, o fenômeno que prevalece é a refração. Ou seja, as lentes são sistemas refratores que, dependendo das suas condições, principalmente do seu índice de refração absoluto e da sua forma geométrica, vai apresentar um comportamento refrator de convergir ou de divergir os raios. Lembrando que o comportamento refrator é aquele comportamento que permite a passagem do raio, mas com alteração na sua velocidade. A lente não reflete os raios, ela permite a passagem, porém com uma alteração na velocidade. Então você tem lentes convergentes, lentes divergentes, e esse comportamento vai interferir diretamente no tipo de utilização, porque lentes, pessoal, são sistemas ópticos dos mais usados no nosso dia a dia, né? O próprio olho humano, ou o olho de um animal qualquer, funciona como uma lente convergente, para vocês terem uma ideia. Pessoas que têm problemas de miopia usam lentes divergentes para poder corrigir esse defeito de visão. Você pode usar lentes para ampliar campo visual.
você pode usar lentes para muitas coisas e durante esse vídeo a gente vai fazer esses comentários, mas agora a gente pode apresentar o que é uma lente de uma forma um pouco mais detalhada. Bom, pessoal, denomina-se lente esférica uma associação de dois dióptros esféricos ou um dióptro esférico e um plano. Na imagem, pessoal, galera, vocês estão vendo aqui uma lente na sua forma de representar. Se vocês puderem lembrar aí, ó, essa lente que está sendo representada à esquerda, ela tem um desenho muito parecido com aquela primeira imagem que vocês viram da lente convergente. Essa lente aqui é um pouquinho diferente porque ela tem uma face plana, enquanto essa daqui tem as duas faces curvilíneas. Independente disso, olha só, toda lente também é um dióptro, porque ela trabalha com a refração entre dois meios transparentes de propagação da luz. Vamos fazer uma recordação rápida aqui. A gente estudou o dióptro plano, principalmente o dióptro plano entre água e ar. Dióptro plano, assim chamado porque as superfícies de separação entre os dióptros são planas. Dentro do dióptro plano, a gente viu a lâmina de faces paralelas. Depois nós vimos os prismas ópticos, que são dióptros também, só que as faces não são paralelas. E agora a gente vê outro tipo de dióptro. De todos que a gente está vendo, esse é o mais importante, as lentes esféricas, que são dióptros, mas necessariamente você vai ter pelo menos uma face que é curvilínea. Nesses dois desenhos você tem, no da esquerda, duas faces curvilíneas, no da direita, uma face curvilínea e uma face plana. A questão é que toda a condição do sistema óptico que é formado por uma lente vai depender e muito dessas características que a gente está analisando, que são características geométricas. Já posso adiantar que muito do que a gente estudou lá nos espelhos vai nos ajudar aqui, na verdade, para poder fazer as conclusões e consequências dos fenômenos ópticos nas lentes. Porém, a gente tem que fazer algumas ressalvas, mas entender lá o que é convergente, o que é divergente, na formação de imagem real, virtual, direita, invertida, menor ou maior que objeto, a gente vai conseguir fazer a associação de tudo que a gente vai ver aqui em lentes esféricas com os espelhos. Em geral, pessoal, as lentes são feitas de um material normalmente com índice de refração maior do que o meio que as envolve, né? Mas a gente vai estudar já o comportamento dessas lentes, dependendo do meio onde elas estão, certo? Agora, toda lente vai ter alguns itens para a gente poder analisar, especialmente esse E que vocês estão vendo aí na imagem, que representa, desculpa, a espessura da lente. No caso nosso, nós vamos estudar lentes delgadas, né? A palavra delgada significa fina. E para nós, a lente vai ser tão fina, tão delgada, que essa espessura normalmente vai ser ignorada, né? A gente vai representar uma lente como se ela não tivesse espessura. Essa lente que tem, por exemplo, duas faces curvilíneas, ela tem dois raios, né? O raio o raio da face da esquerda, o raio da face da direita, portanto ela vai ter dois centros. Esses dois centros vão ser chamados de ponto antiprincipal. Já a gente vai ver também esses itens. Agora, o eixo definido pelos centros O1 e O2, a gente vai chamar de eixo principal, sempre vai ser esse eixo aqui que a gente vai usar para poder estudar o comportamento de uma lente. Bom, não tão importante quanto saber trabalhar com as lentes, porque o que interessa mesmo é se é uma lente convergente ou divergente. Mas a apostila de vocês traz nomenclatura, inclusive vai ter um exercício que vai depender disso também. Então é sempre bom a gente analisar, e a questão da nomenclatura de uma lente depende muito das suas faces, né? Por exemplo, essa aqui tem duas faces convexas, então é uma lente biconvexa. Enquanto essa de baixo tem duas faces côncavas, então é uma lente bicôncava, aí faz sentido o nome, né? Lente plano-convexa, plano-côncava. Olha só, faz muito sentido esse nome. Essa lente que tem uma face côncava e a outra convexa, côncavo-convexa, e essa lente que tem uma face convexa e outra côncava, a gente vai chamar de convexo-côncavo, porque sempre a gente vai estar falando do eixo maior primeiro, sabe? Olha só, essa face convexa tem a circunferência maior do que a face côncava, por isso que ela é convexo-côncava.
Essa daqui, ó, a face côncava, tem a curvatura maior do que a convexa, por isso que ela é côncavo-convexa. Só que o mais importante desse desenho que vocês estão vendo, pessoal, é que essas três primeiras, ó, tem borda fina, enquanto essas três de baixo tem borda grossa. Saber o índice de refração da lente e se é borda fina ou borda grossa vai ser essencial para a gente. As três primeiras lentes são denominadas lentes de bordos finos e as três últimas lentes de bordos espessos ou bordo grosso. Isso vai fazer diferença para a gente. A diferença que eu disse em relação aos tipos de lente são em relação principalmente ao comportamento. A gente vai analisar o índice de refração da lente e se ela tem borda fina ou borda grossa para saber se ela é convergente ou divergente. Portanto, ó, se o feixe emergente é do tipo cônico convergente, a lente, neste caso, é denominada convergente. Se o feixe emergente, ou seja, aquele que sai da lente, é do tipo cônico divergente, a lente é divergente. Como a gente viu lá no começo da aula, né, pessoal? O feixe de raios paralelos chegando na lente, a lente convergindo para um ponto só, ou o feixe de raios paralelos chegando e a lente divergindo, espalhando esses raios. Aqui eu tenho uma lente à esquerda convergente e à direita divergente. Repara que essa lente convergente aqui tem borda fina e essa aqui tem borda grossa. Acontece que nem sempre uma lente de borda fina vai ser convergente ou a de borda grossa vai ser divergente. A gente precisa analisar a questão da relação do índice de refração da lente com o meio e se a borda é fina ou borda grossa. Agora, essa tabela aí ajuda muito você a organizar a ideia, só que essa coluna aqui é a principal. Quando o índice da lente é maior do que o índice do meio onde ela está, é o que normalmente acontece, por exemplo, se você usa óculos ou lente de correção, você vai ter lente de vidro, lente de policarbonato, lente de acrílico, no caso, usando essa lente no ar. Aí o índice da lente é maior do que o índice do meio, se ela é borda fina é convergente, se ela é borda grossa é divergente. Aliás, eu falei coluna, essa primeira linha que é a mais importante, viu, pessoal? Agora, se o índice de refração da lente inverter, ou seja, ficar menor do que o do meio, aí o comportamento também inverte. A borda fina vai ser divergente e a borda grossa vai ser convergente. Quer dizer, em qualquer situação, você só não pode generalizar se a lente de borda fina vai ser sempre convergente e a borda grossa sempre divergente. Você não pode generalizar. Mas que é a situação mais normal é essa situação da primeira linha. Porém, você tem que lembrar que borda fina pode ser divergente também. Isso vai depender se o índice de refração dela for menor do que o do meio. Agora, o caso mais comum é quando o índice da lente for maior do que o índice do meio onde ela está. Lente de vidro, por exemplo, imersa no ar, representada que estão aqui embaixo. Borda fina converge, borda grossa diverge. Bom, e como toda vez a gente vai precisar de representar essas lentes em forma de desenho, pessoal, a gente vai ter que bolar, ou já bolaram para a gente, melhor dizendo, uma representação um pouco mais simples para desenhar a lente. Como eu disse anteriormente, as lentes delgadas que a gente vai usar são lentes de espessuras desprezíveis. Portanto, as lentes para nós serão representadas por essas retas. Aqui à esquerda você tem a representação de uma lente delgada convergente, olha a setinha virada para fora. E aqui à direita você tem uma representação de lente delgada divergente, com a setinha virada para dentro, tá vendo? E aquele eixo principal ligando os dois centros das duas faces, eixo principal passando por um ponto que divide a lente na metade, que a gente vai chamar de centro óptico. A intersecção do eixo principal com a lente delgada é um ponto O, que é esse ponto aqui, ó, que está no meu lápis, denominado centro óptico da lente. Importantíssimo para a gente, viu, pessoal? Outros elementos da lente também a gente vai ter que analisar, mas por enquanto, ó, lente convergente com a setinha virada para fora, lente divergente com a setinha virada para dentro. Tanto a lente divergente quanto a lente convergente tem alguns elementos que a gente precisa entender. Dá uma olhada que esses dois esquemas aqui, ó, são importantíssimos para você poder entender sobre o comportamento e principalmente assimilar informação sobre a formação da imagem que a gente vai ver no próximo módulo. A questão é que você tem que definir por onde que a luz vem. Nos meus dois casos, a luz está vindo pelo lado esquerdo. Então a luz vai incidir na lente e sofrer refração para o lado direito. Essa primeira lente
vai pegar a luz e convergir. Essa segunda lente vai pegar a luz e divergir, certo? Agora, todas as lentes vão ter dois focos, dois pontos antiprincipais. Os pontos antiprincipais, anteriormente, a gente definiu como sendo os centros das curvaturas das lentes.